Bom, pessoal, é de costume na física que nós usemos gráficos para a gente visualizar um pouquinho melhor o que está acontecendo com aquele fenômeno ou aquela variável que a gente está analisando. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho melhor como são formados e quais são as características dos gráficos do MRU e do MRV, tanto da posição, velocidade e aceleração em função do tempo. Bom, pessoal, a gente vai começar falando dos gráficos do MRU. MRU, relembrando, é o movimento retilíneo uniforme. Se você não lembra desses conceitos, no último vídeo aqui do IGTV a gente falou um pouquinho sobre as equações do MRU e do MRV e a gente aborda um pouquinho sobre o que é cada movimento, o que é o MRU, o que é o MRV. Então dá uma conferida lá para poder relembrar e estar preparado, prontinho para essa aula aqui dos gráficos. Então, para o MRU a gente tinha a seguinte equação: S, que é a posição final do meu corpo, é igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então a gente pode fazer uma analogia da seguinte forma. Relembrando lá da matemática, uma função de primeiro grau ela é expressa da seguinte forma: y igual a ax mais b, certo? Onde a eu chamava de coeficiente angular e o b eu chamava de coeficiente linear. Quando a gente tinha um gráfico de uma função na matemática, esse eixo aqui era chamado de eixo y e esse aqui de eixo x, certo? A gente chama aquela variável aqui desse eixo como sendo a variável independente. Isso acontece porque, lembra lá na função, a gente podia lembrar da função como sendo uma máquina, certo? F de x. Então é da seguinte forma: você entra com um certo valor de x naquela máquina e ela vai te retornar um valor de y, que seria a minha função aplicada naquele ponto de x que eu forneci a essa máquina. Então a variável independente é aquela variável que ela é quem é introduzida na minha equação para que eu retire a partir daquela variável uma variável dependente e me dê um certo valor. Então nesse caso aqui, x era a minha variável independente, eu aplicava o valor de x para descobrir valores de y, que eu chamo de variável dependente da minha função. A mesma coisa acontece aqui no MRU. Na física, a maioria dos fenômenos dos gráficos que nós vamos analisar, a gente estuda eles, a variação deles, em função do tempo, seja posição, velocidade, aceleração. Então, minha variável independente é sempre aqui o tempo, eu já até deixei marcado. A gente vai analisar duas características do MRU. A primeira delas é a posição e a segunda é a velocidade em função do tempo. Quando a gente pega esse gráfico aqui de posição em função do tempo, a gente pode ver uma certa semelhança com essa função aqui lá da matemática. Percebe o seguinte: eu tenho aqui um termo acompanhando a minha variável independente. Olha só, minha variável independente é o tempo. Um termo aqui, a velocidade, acompanhando a minha variável independente. Um termo isolado aqui, que é o meu coeficiente linear, isolado aqui também. Lembra da seguinte coisa: lá na matemática, quando eu tinha um coeficiente linear, ele me indicava onde a função cruzava o eixo y no instante x igual a zero, certo? A mesma coisa aqui, no instante de tempo t igual a zero, o ponto no qual meu gráfico vai cruzar o eixo y é o S0. Olha só, não faz sentido? Para o tempo t igual a zero, no instante inicial, a posição do meu corpo ser a posição inicial? Faz todo sentido. Então, a gente pode fazer essa primeira analogia com a minha função de primeiro grau. Mas como que eu sei que é uma função de primeiro grau? Bom, eu sei que a minha variável independente ela está sendo elevada a grau 1. Uma função que tem a sua variável independente elevada a grau 1 é uma função linear, uma função de primeiro grau. Certo? Se eu tivesse uma função de grau 2, função de segundo grau, minha variável independente tivesse grau 2. Se a minha variável independente tivesse grau 3, é uma função de terceiro grau. E por aí vai. Então, funções de primeiro grau são funções que são uma reta. Então, eu posso imaginar que o gráfico de posição em função do tempo para o MRU é uma reta. E uma reta pode ter dois comportamentos. O primeiro deles é uma reta ser crescente e o segundo comportamento é uma reta ser decrescente. Na matemática, uma reta ser crescente ou decrescente dependia exclusivamente do meu coeficiente angular, que era o termo que acompanha a minha variável independente. Aqui na física, no MRU, é a mesma coisa. Qual que é o termo que acompanha a minha variável independente? É a velocidade. Se a minha velocidade for maior que zero, eu tenho um gráfico crescente, o que faz todo sentido. Pensa comigo. Se eu estou tendo uma velocidade positiva, eu estou cada vez mais aumentando a minha posição a favor do meu referencial. Agora, se eu estou andando com uma velocidade negativa, imagina por exemplo uma ré, eu andando contrário ao meu referencial positivo, eu estou cada vez mais me afastando, minha posição está ficando cada vez menor, certo? Então faz todo sentido a gente pensar que se a velocidade é maior que zero, eu vou ter uma reta crescente, e se a velocidade é menor que zero, eu vou ter uma reta decrescente. Olhando agora para o gráfico de velocidade em função do tempo, então a gente pode pensar o seguinte:
Já que a velocidade no meu MRU ela é constante, então o gráfico de velocidade em função do tempo também vai ser constante. E eu tenho dois casos aqui. Então olha só, para qualquer intervalo de tempo que eu pegar aqui, minha velocidade ela tem sempre o mesmo valor. É claro que eu não vou desenhar muito bem aqui uma reta, mas vocês entenderam a ideia. E eu também tenho um segundo caso, que é para quando a minha velocidade ela é menor que zero. Então olha só, se aqui a velocidade igual a zero, acima desse eixo é a velocidade maior que zero, abaixo a velocidade menor que zero. Então aqui, uma velocidade maior que zero está acima do meu eixo de tempo, que seria o eixo x, e abaixo é uma velocidade menor que zero. Velocidade no MRU é constante, então o gráfico de velocidade em função do tempo ele é constante também. Uma última coisa que eu quero ver com vocês aqui no MRU é o seguinte, se eu pegar essa equação e eu passar esse S0 para o outro lado, eu vou ter o quê? S menos S0 eu posso chamar de ΔS. Então, entendam o seguinte, a multiplicação da velocidade pelo tempo me dá justamente a variação de posição. Então, se eu pegar minha velocidade em função de um tempo, certo? Essa velocidade em função do tempo, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a área embaixo desses dois intervalos de tempo, por exemplo, T0 e T1, certo? Então, quanto o meu corpo variou de posição dentro desses dois intervalos é justamente a área do gráfico de velocidade em função do tempo, já que a gente viu aqui que a variação de posição é justamente a multiplicação da velocidade vezes o tempo, o intervalo de tempo em que aquele movimento ocorreu. Eu pego aqui, traço a minha velocidade constante, multiplico pelo intervalo, meu ΔT, e eu tenho a variação de posição. Então, pelo gráfico do MRU, você consegue descobrir o ΔS simplesmente multiplicando essas duas grandezas. Bom, já quando eu estou falando do MRUV, eu já estou falando de um movimento que ele tem uma aceleração. Então, a velocidade dele vai variar. Esse gráfico de velocidade em função do tempo já não vai ser uma constante. A gente vai ver como é que ele vai se portar. Uma coisa que a gente sabe é que a aceleração é constante no movimento retilíneo uniformemente variável. Ele varia de maneira uniforme, então a aceleração é constante. Certo? A gente vai ter duas equações para analisar os gráficos aqui. A primeira delas é velocidade, que eu vou analisar os gráficos de velocidade e de aceleração. E depois eu vou pegar a equação de posição no MRU, a sorvetão, e vou analisar como a posição se comporta em função do tempo no MRV. Bem, a gente pode fazer aquela mesma analogia da equação do primeiro grau para a gente entender como que a velocidade se porta em função do tempo. Então eu parto de uma certa velocidade inicial, que é o que seria na matemática o meu coeficiente linear, e como a minha variável independente ela tem grau 1, o comportamento dessa variável velocidade em função do tempo é uma reta. Então pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Isso tudo vai depender do que? Do meu coeficiente angular da minha reta. E o coeficiente angular aqui nesse caso é a aceleração. Então se eu tiver uma aceleração maior que zero, a minha velocidade ela vai aumentar conforme passa o tempo, o que faz todo sentido. E se eu tiver um coeficiente angular menor do que zero, a minha velocidade ela vai diminuir em função do tempo. Então é assim que a gente traça o gráfico de velocidade em função do tempo. Analogamente ao que era a velocidade lá no MRU, a minha aceleração aqui no MRUV ela é constante. Então eu vou ter aquele mesmo gráfico. Se a minha aceleração ela é maior que zero, ela está acima do eixo. E se a minha aceleração ela é menor que zero, ela está abaixo do meu eixo. Analogamente ainda ao que a gente fez no MRU, se eu pegar essa equação, eu passo para o outro lado o V0, tenho que a variação de velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Então, da mesma forma, se eu pegar dois intervalos de tempo, T0 e T1, multiplicar a aceleração por essa variação de tempo, eu tenho justamente essa área aqui numericamente igual à minha variação de velocidade. Agora, vamos dar uma olhada aqui na equação de posição do MRUV. Nesse caso aqui, eu tenho a minha variável independente que é o t aparecendo aqui tanto com grau 1 quanto com grau 2. Certo? Então, minha variável independente, minha função, ela tem grau 2. Certo? Equações do segundo grau, se a gente lembrar lá da matemática, os gráficos dessas equações são uma parábola. Então, eu tenho dois casos no meu gráfico. O primeiro deles é se o meu coeficiente acompanha o termo do t ao quadrado. Certo? Esse azinho aqui que acompanha o t ao quadrado, se o a for maior que zero, a minha função ela está sorrindo, certo? Concavidade para cima. E se o meu a for menor do que zero, ela está tristinha, ela está com a concavidade para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? No meu gráfico de posição em função do tempo, como minha variável independente está sendo elevada ao grau 2, e assim meu gráfico vai ser uma parábola, que é uma característica das funções as quais
a variável independente está sendo elevada ao segundo grau. Bom, então eu tenho dois comportamentos possíveis. O primeiro deles é que a minha posição varie dessa forma, e o segundo comportamento possível é que a minha posição varie dessa forma. Lembrando sempre que esse instante aqui é o instante de posição inicial. Ah, Christian, mas por que você não desenhou a parte de lá da parábola? Se você disse que a parábola era isso aqui, você desenhou só esse traço. Bom, se a gente projetar esse desenho aqui para o outro lado, a gente vai ver que isso aqui é uma parábola, só que eu cortei só a metade de cá. Por que eu cortei só a metade de cá? Bom, porque não me interessa o que aconteceu antes do instante de tempo que eu estou analisando. Me interessa entender só a partir do momento que eu comecei a observar o fenômeno, o que aconteceu. Antes disso, não é interessante para mim. É claro que isso aqui eu posso mover para cá, posso subir, essa parábola ela pode aparecer inteira, pode aparecer só um pedaço, mas a ideia principal aqui é você entender que o comportamento de uma função de posição em função do tempo do MRUV é uma parábola, certo? É um comportamento de uma função do segundo grau. Essa concavidade para cima ou concavidade para baixo vai depender do termo que acompanha o meu T ao quadrado, como a gente abordou aqui. Então, o que vai determinar o sinal aqui nesse caso é a aceleração. Então, se a minha aceleração é maior que zero, a minha posição em função do tempo vai variar, certo? Elevado ao quadrado em função do tempo. Já, se a minha aceleração é menor do que zero, a minha posição vai variar decrescendo elevado ao quadrado em função do tempo. Esses foram os gráficos do MRU e do MRV. Espero que tenha dado uma esclarecida um pouquinho melhor de onde eles vêm e como você consegue chegar neles na hora da prova, caso você não se lembre de como é o comportamento deles. É o que eu sempre digo, é sempre bom a gente saber chegar no resultado, não tanto decorar, porque na hora da prova, na hora do nervosismo, a memória ela sempre tende a deixar a gente na mão. Obrigado a vocês por terem assistido novamente. Se possível, compartilhe com seus amigos, não deixe de deixar o seu gostei e coloque aqui nos comentários o que você quer ver de conteúdo nos próximos vídeos. Um forte abraço, bons estudos!